Bom, como eu postei, né, hoje eu vim falar um pouco sobre Cruzeiro, especificamente os acontecimentos de ontem. E eu resolvi falar hoje ao invés de ontem porque eu precisei de um tempo para processar o que aconteceu. E eu não tô nem falando do jogo. Por incrível que pareça, o jogo de ontem foi o fator menos preocupante para mim da noite. Porque, infelizmente, eu já esperava uma derrota, eu já esperava algo semelhante, o placar, porque a gente foi enfrentar um time que é muito melhor do que o nosso em relação à qualidade do elenco, enfrentar um técnico que é melhor do que o nosso também. E o fato do jogo ser no Mineirão, que é um lugar que o Cruzeiro simplesmente não consegue ganhar, né? O time profissional parece que joga de uma maneira diferente. E então, assim, eu já estava preparada, eu já fui pro Mineirão já preparada para um resultado desse. E nem acho que foi o pior jogo do Cruzeiro no ano, não, tiveram outros piores. O problema foi o depois. E não me entendam errado, é claro que o jogo foi preocupante devido à quantidade de erros que o Cruzeiro cometeu, mas o problema para mim não é perder do Flamengo, não, porque são dois assim campeonatos diferentes, se você for olhar, porque cada um disputa a qualidade de cada time. O problema é chegar com essa obrigação de ganhar do Flamengo porque empatou com o Cuiabá, não jogando nada, porque empatou com o América também, não jogando nada, perdeu oportunidades de ganhar do Corinthians no Mineirão, que eles estavam com o time reserva, do Bragantino, que estava com o time desfalcado, no primeiro turno conseguiu aí não ter resultado dentro do próprio mando contra Curitiba, Goiás e outros times ali que são nossos adversários diretos. Então o problema não é perder do Flamengo, o problema é esses todos os outros que eu já falei. E aí, o jogo de ontem, infelizmente, eu já esperava o resultado assim, então, pra mim, o problema, como eu disse, é o que aconteceu depois e aí eu vou comentar. A gente teve um momento recente agora que o Ronaldo ficou um pouco mais afastado do clube, eu não sei se seria a palavra correta, mas é porque ele acabou de casar, teve lua de mel, teve todos esses compromissos. Então, a gente teve um momento ali de um certo distanciamento. Então, quando eu vi a notícia que ele iria estar no jogo contra o Flamengo, que a gente iria ter essa reaproximação novamente, eu fiquei bastante curiosa para ver se ele realmente daria uma entrevista, daria um pronunciamento, conversaria com o torcedor, que a gente está desesperado, e a gente com um tempo aí, como eu falei, nesse certo distanciamento, por questões pessoais que ele teve. E ontem a gente de fato teve uma entrevista dele. Só que foi completamente o oposto de tudo que eu imaginava, ou de que eu tinha esperança de ouvir. Qual que é a questão, né? A gente tá num momento com o Cruzeiro a 1 ponto da zona de rebaixamento. Ou seja, há uma rodada, talvez, de poder enfrentar isso. E a gente tá num momento muito crítico do time. No último jogo, a gente teve uma entrevista de pós-jogo do Machado, que eu interpretei a fala dele como muito infeliz e eu pensei, gente, será que é o Machado que pensa assim ou será que é o Cruzeiro que pensa assim? E com a entrevista do Ronaldo eu entendi que não é um pensamento isolado do Machado, é a forma que parece que o clube tá pensando, tá encarando a realidade. Eu confirmei isso, né, com a entrevista do Ronaldo. O problema não é o Machado, a questão é uma questão ali coletiva. E isso me deixou extremamente preocupada. Qual que foi a fala do Machado? Perguntaram para ele essa questão, né, do Cruzeiro estava se aproximando da zona de rebaixamento, isso 2 jogos atrás. E aí a resposta dele foi algo do tipo, eu não tô me importando, a gente não tá se importando com o rebaixamento, a gente tá importando com o Sul-Americano, a gente tá olhando pra cima, não tá olhando pra baixo. E aí eu falei, gente, como assim ele tá falando que não tá olhando pra baixo? É claro que você pode olhar pra cima também, porque tem muita vaga de Sul-Americana. Praticamente quem não se rebaixa pega a Sul-Americana. Mas falar que não tá preocupado com o rebaixamento, eu achei muita falta de responsabilidade isso, porque o Cruzeiro, ele tá numa fase terrível, de números muito ruins. Então,
nessa altura do campeonato, você tem sim que preocupar com o rebaixamento, até porque a torcida inteira tá preocupada com isso. Então você chegar e falar, não tô preocupado, mostra uma certa falta até de respeito. Se você olhar simplesmente a tabela, olhar os confrontos, olhar os adversários, ignorando o contexto das últimas partidas, claro que dá pro Cruzeiro recuperar. Claro que dá, gente. Mas o problema não é esse, você tem que considerar o que está acontecendo. O Cruzeiro, ele tem uma vitória nos últimos 13 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro só marcou gol em 3 partidas. Ficou 7 partidas sem marcar um gol. A gente tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, como que você fala que não está preocupado com o rebaixamento com um time que tem esses números recentes? Eu não estou pegando o número do ano passado, estou pegando o número de agora. Como que você negligencia isso? Ainda mais você conversando com uma torcida de um time que acabou de subir da Série B, né? Então a gente está com essa memória muito fresca do que aconteceu. Então a gente tá com uma preocupação muito maior e a gente tá com um trauma mesmo do que aconteceu nos últimos anos. E então, assim, eu fiquei decepcionada com a forma que o time tá conversando com a torcida. Tá faltando sensibilidade de entender o momento. Você não pode chegar e falar para um torcedor de um time que tem uma vitória nos últimos 13 jogos, um dos piores ataques da Série A, que tá a um ponto da zona de rebaixamento, e falar, mas você tá olhando pelo lado negativo, por que você não olha que são só 2 pontos da Sul-Americana? Não faz sentido, isso é falta de sensibilidade mesmo. E assim, um dos pontos que o Ronaldo trouxe mais uma vez na entrevista é a questão de que ele pegou o Cruzeiro numa fase muito vulnerável, ele, né, subiu o Cruzeiro e ainda tá no momento de pagar dívida e tal. E eu entendo completamente. Inclusive ele falou, a gente tem crédito pelo ano passado, tem crédito pelo ano passado, é por isso que eu tentei e tento ter paciência por entender que realmente o Cruzeiro ainda não saiu daquela fase horrível, do Cruzeiro tem muitas dívidas ainda, tem muitos problemas, só que isso ainda não justifica o Cruzeiro cair esse ano. Eu estava preparada para esse ano ser um ano realmente um pouco mais difícil, mas com a permanência do Cruzeiro na Série A, e aí ano que vem a gente trabalharia um pouco mais forte. Mas não existe a possibilidade do Cruzeiro cair esse ano com a desculpa da questão econômica. Não existe. E a gente sabe que o elenco foi montado de uma maneira mais humilde, vamos dizer assim, respeitando as limitações financeiras, porque eu acho que ninguém quer que o Cruzeiro se endivide novamente, vire uma bola de neve, aconteça tudo que aconteceu no passado, ninguém quer corrupção, ninguém quer nada disso, a gente quer responsabilidade financeira. Só que, pra mim, o pior, eu acho que não tá sendo nem a fase do time ali dentro de campo, sei lá, esses problemas que estão acontecendo, que eu acho que eventualmente iria acontecer. Eu acho que a maneira que a diretoria resolveu, como eu falei, conversar com a torcida sobre isso e lidar com essa situação que tá sendo insensível, sabe? Em vez de chegar e assumir e falar, olha, a gente tá entendendo, a gente tá ouvindo a dor de vocês, a gente vai trabalhar mais forte, a gente vai sair dessa. Foi um discurso de meio que ignorar essa situação e falar, a gente tá perto da Sul-Americana. Tipo, eu acho que o clima estaria menos pesado e a gente estaria menos preocupado se ontem, ao ser perguntado, né, o Ronaldo tivesse respondido coisa do tipo, como eu falei, a gente tá entendendo vocês, a gente vê que realmente não tá legal, o Cruzeiro deu uma decaída muito grande, a gente tá vendo a zona se aproximando, mas fiquem tranquilos aí que a gente vai trabalhar pra isso, eu vou conversar com os atletas, a gente vai fazer algo mais intensivo, a gente vai mudar, a gente vai tirar o Cruzeiro dessa, sei lá, algo desse tipo, sabe? Porque meio que a gente ficou parecendo loucos, assim, sabe? Porque ele pediu, a gente quer o apoio da torcida. A torcida sempre apoiou. O motivo que tá tendo vaia e reclamação agora é porque o time tá muito mal. Então a gente que tá respondendo ao time, porque do jeito que foi falado, parece que
é culpa do torcedor esse momento, sabe? Eu não sei, assim, ficou parecendo um pouco que o torcedor do Cruzeiro tá exagerando, sabe? De que, não sei, que as nossas manifestações, elas não são tão legítimas assim, e que talvez o time merecia mais. E por mais que, assim, eu já deixei claro algumas vezes, eu sou um perfil de torcedor que é o tipo, eu não vaio durante o jogo, nem antes do jogo. Eu não protesto nem antes, nem durante. É a minha personalidade. Porque eu realmente acho que atrapalha. Mas, assim, não tem como você julgar um torcedor que faz isso, colocar a culpa da situação do time nele, porque ele tá só ali expressando a indignação dele de ver o time mal, a preocupação. A culpa não é desse torcedor que tá desesperado, sabe? A culpa é de quem não tá apresentando esse futebol. Não dá pra você colocar esse peso na torcida que tá com medo. Assim, eu posso até concordar que, óbvio, com a torcida do lado é mais fácil você conseguir um objetivo do que com a torcida, sei lá, num clima ruim e tal. Mas quem que criou esse clima ruim? É a torcida que do nada resolveu protestar contra nada, resolveu vaiar algo que tava lindo, sabe? A gente precisa entender a razão, acho que a diretoria precisa entender o motivo da torcida ter se revoltado e tentar consertar na raiz e não jogar pra gente, vocês têm que apoiar pra gente conseguir sair dessa. Não é assim. Inclusive a gente tá apoiando, a gente tá comprando os ingressos, a gente esgotou os passaportes, a gente tá pagando o nosso sócio. Então a gente tá apoiando. Agora você cobrar de um torcedor que é um ser passional ali, dele achar lindo e aplaudir um time jogando mal, assim, é muito injusto. É muito injusto. E eu não tô aqui pra falar que a torcida é perfeita, que a gente é perfeito, eu sou perfeita. Claro que não, a gente comete erros. Inclusive, em relação à torcida, tem alguns comportamentos também que eu não acho legal, mas... enfim, a gente tem os nossos erros, claro, mas eu senti nessa entrevista uma certa isenção ali dos erros da própria diretoria, né? A gente teve essa pergunta no final, que o jornalista falou, olha, você já levou uma parcela de culpa pra torcida, pros jornalistas, pra não sei mais quem, e qual que é a parcela de culpa da diretoria? E aí a resposta não foi muito clara, foi muito confusa, e a gente não teve eu pelo menos não interpretei que teve uma admissão de culpa, tipo, não, a gente realmente poderia melhorar, a gente vai melhorar, a gente sabe onde a gente errou. Eu não ouvi isso. Então a gente fica assim, perdido, sabe? E assim, eu tô muito triste, sabe? Porque o primeiro passo para você resolver um problema é você identificar esse problema para você tratar, né? E isso não aconteceu ontem na entrevista do Ronaldo, sabe? Ele foi muito otimista nessa entrevista e, como eu falei, negligenciou o lado ruim do Cruzeiro. O que a gente queria ouvir era, como eu falei no início aqui nos primeiros stories, a gente queria ouvir ele falando, olha, eu sei, a fase tá ruim mesmo, a gente tá vendo, a gente tá trabalhando pra isso, a gente vai fazer nosso máximo, torcida, tal. Ele poderia até pedir pra torcida ficar do lado, mas assumindo a culpa ali do time, sabe? Trazendo ali a culpa do time, falando, olha, realmente o time não tá bem e tal. Mas a gente não ouve isso do Ronaldo, a gente não ouve isso do técnico, a gente não ouve isso dos jogadores. Aliás, ontem o Marlon até deu uma entrevista muito boa, mas tirando ele, parece que a culpa é só nossa. Assim, pra mim o principal problema que tem que ser identificado é o que aconteceu pro Cruzeiro ter uma decaída tão brusca. Porque o Cruzeiro, cara, dos primeiros 18 pontos do campeonato, a gente conquistou 12. A gente começou muito bem, e é inclusive um dos motivos que a gente não tá na zona agora, por causa do começo do Cruzeiro. E aí do nada o time parou de jogar bola, aliás, parou de ter resultado. E aí, tipo, eu sempre fico em algum momento, não, o Cruzeiro vai voltar a ser aquele Cruzeiro do início, mas não volta nunca. Só que o que me deixa mais frustrada é que quando o Cruzeiro quer jogar bola, ele joga. Contra o Santos fez 3-0 aí 5 rodadas atrás. Contra o Botafogo jogou bem demais. Então, assim, é um time que parece que ele escolhe quando ele vai jogar. Eu acho que isso que é uma das coisas que mais me frustra no Cruzeiro, porque ele tem muito mais potencial do que ele tá entregando. O time é limitado, ele é. Mas por que teve vários jogos que a gente goleou aí, teve jogos que a gente jogou bem, por que só joga bem quando quer?
É isso que eu não entendo. O meu ponto é, por mais que a gente tenha um elenco muito limitado, eu ainda acho, eu posso estar errada também, não sou dona da razão, mas eu tenho a impressão que o Cruzeiro conseguiria ser muito melhor do que isso, com as mesmas peças que tem. Sabe? Porque a gente já conseguiu ser melhor do que isso. Por mais que a gente perdeu ali 2, 3 peças, ainda assim, eu sinto que falta alguma coisa. E eu poderia até entrar na questão mental do time, que eu acho o Cruzeiro um time mentalmente muito fraco. E isso pode passar muito pelo fato do time não ter um psicólogo ali no dia a dia, um psicólogo para poder apoiar. Porque isso faz falta, gente. Hoje em dia, o mental do atleta é muito mais importante. Hoje em dia não, sempre foi, né? E eu sinto que isso, inclusive, pra mim, é um dos maiores erros do Cruzeiro atual, é não ter um psicólogo à disposição do time ali e fazer esse acompanhamento de perto, porque isso faz falta. Um time com mental fraco não é um time que consegue jogar, é um time que não consegue fazer gol. Enfim, eu poderia me alongar aqui por mais horas falando sobre isso, porque é um assunto que, pra gente que é torcedor, né, tira o sono da gente, tira a paz da gente, a preocupação ali olhando a zona é enorme. Eu só tô fazendo conta o dia inteiro e eu não pensei que ia chegar nesse nível. Mas, como eu falei, pra mim o problema não é nem o que tá acontecendo dentro de campo, pra mim é a forma que tá sendo lidado fora de campo. Então eu tô muito triste, eu tô muito decepcionada, muito preocupada, eu tô com medo. E é isso, eu espero que as coisas mudem, mas eu não sei como. A gente que é torcedor só consegue torcer, a gente não tem o que fazer. Agora, quem tá lá dentro tem poder de mudar. E eu espero que isso mude. Então é isso, gente. Domingo já tem jogo de novo, jogo muito difícil. E eu espero que uma chavinha mude, sabe? Mas pra isso faltava um pouco de sensibilidade ali de quem tá lá dentro, entender o problema, entender o momento. Então é isso, gente. Obrigada aí pra quem ouviu até o final. Desculpa aí a voz de morte, mas é porque...